A gente ouve bastante por aí que se a gente tiver muita fé, se a gente acreditar bastante, nós praticamente não teremos problemas, né? Os problemas, estaremos livres dos problemas, isso realmente não vai acabar chegando na nossa vida, enfim, por uma série de razões. A minha pergunta é, se para as pessoas que creem em Deus, né, a fé, isso eu acho que não acredito que não seja um problema, porque eles têm fé, por que as pessoas, então, que creem em Deus, têm problemas? Essa é uma pergunta muito antiga acerca do sofrimento do crente, né? O profeta Habacuque, ele fez essa pergunta a Deus. Ele sabia que o povo de Israel, que era o seu povo, o povo de Deus, estava pecando contra o Senhor, e o Senhor anunciou o castigo através de um povo ímpio que haveria de ser um instrumento da justiça de Deus contra Israel. Abacuque, ele vai aceitar, mas ele vai perguntar, mas por que o crente deve sofrer nas mãos do ímpio? E a pergunta também é antiga se nós olharmos para a história do próprio Jó. Jó era um homem íntegro, um homem temente a Deus, e sofreu tudo que sofreu, e Deus permitiu que ele sofresse. Os seus amigos que o acompanharam perguntaram se Jó porventura não havia pecado exatamente para que sofresse daquela forma. O sofrimento do crente, portanto, é sempre um grande ponto de interrogação na mente de muitos. Tem se pregado por aí que se você tiver fé, tomar posse da fé, se você inclusive contribuir financeiramente, você está isento de sofrimentos. Isso não é verdade. Jesus nos ensinou que nós vivemos em um mundo cheio de tribulações e que nós deveríamos ter bom ânimo ou coragem, porque Ele mesmo, que sofrera por nós, havia vencido o mundo. Pois bem, o que temos que nos perguntar é, na verdade, o para quê do sofrimento do crente. Não o porquê do sofrimento, mas o para quê do sofrimento do crente. Tendo sempre na mente que Deus está por trás de todas as coisas. Paulo mesmo nos ensina que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, as coisas boas e as coisas ruins também. Então, a nossa preocupação não é exatamente com o porquê o crente sofre, mas para quê? Vês que já vivemos num mundo cheio de tribulações, e você pode ter certeza que não há nada que aconteça sem que Deus tenha uma direção, um propósito maior e mais elevado. Pegando a sua fala e pegando o que você falou de Abacuque, então existem algumas situações na nossa vida onde essas situações adversas podem acontecer até através de inimigos, até através de provações muito grandes, mas com um propósito divino por trás dessa história. Sempre haverá e sempre há um propósito divino, e sempre na direção do nosso crescimento, do nosso amadurecimento espiritual. Sempre haverá um grande propósito, mesmo que no momento a gente não consiga entender, não consiga discernir, mas com certeza mais tarde nós entenderemos a razão de tudo. Você acha que do ponto de vista de Deus, ele vê esse sofrimento como sofrimento de fato? Sim, vou fazer ele sofrer. Ou vou fazer ele sofrer, não, vou permitir que ele sofra, né? Ou ele pensa já na lição, como que ele será que ele enxerga isso? A visão de Deus é completa, ele já viu tudo. Certo. Ele viu tanto o sofrimento como também já o resultado final, Okay. E tudo que vai para a glória dele. Então, na verdade, ele já vê tudo num pacote só. Nós que somos finitos é que temos que passar etapa por etapa, e daí também a razão do nosso sofrimento. Mas Deus já viu tudo de uma vez. Ele já viu o começo, o meio e o fim de uma vez só, e tudo com certeza redunda para a glória dele. Então ele não está olhando o sofrimento em si, ele está olhando o resultado. Obrigado de novo. Valeu. Graça e paz, irmãos, amém? Eu quero compartilhar com os irmãos hoje e falar um pouquinho do cuidado e do amor de Deus sobre nossa vida e nossa família. Exatamente 2 anos atrás,
Meu esposo e meu filho, eles estavam assim, eles andavam muito de bike, competiam, então eles precisavam fazer muitos treinos constantemente, tanto de semana quanto no final de semana. E num final de semana, num sábado, os dois saíram, um com uma turma, outro com outro, porque eles fariam percursos diferentes. E quando eles foram para o interior, geralmente eles voltavam no final da tarde. E nesse dia, quando deu umas 11, 10h30, assim, eu já comecei a ficar incomodada. Falei assim, bom, eu não estou fazendo nada, acho que eu vou ler a Bíblia agora. Eu costumava fazer isso no final da tarde, e meu devocional era no final da tarde. E nesse sábado eu fiquei muito incomodada nesse horário, isso me marcou muito. E eu comecei e eu fui ler a palavra e fui orar. E quando eu estava orando, eu comecei a interceder pelos dois e eu pedi assim, guarda, Deus, o Senhor cuida, põe tua mão lá, livra de todo mal. E fui orando, intercedendo. E quando eu terminei, eu ainda fiquei um pouco assim, sentindo uma certa angústia. Mas quando deu por volta de umas 2h30 da tarde, eu até iria sair, eu tinha um compromisso, eu estava prestes a sair, o Valdir chegou e entrou. E eu vi assim, na hora que eu olhei para a cara dele, eu vi que havia acontecido algo de errado, ele havia caído por causa da roupa dele que estava rasgada. Eu fiz assim, você caiu? Ele fez assim, eu caí, mas não foi nada não, vou tomar um banho, vou deitar. Eu falei assim, como assim você vai deitar? Ele fez assim, eu vou deitar. Aí eu peguei e falando com ele, eu fiz assim, dá só uma olhadinha para ver se tá tudo bem. E na hora que eu levantei a camiseta dele, gente, eu tomei um susto. Eu tomei um susto porque, assim, ele tinha uma barriga nas costas, assim. Era grande. Tomava metade das costas dele. Um inchaço enorme. Eu bati uma foto, eu fiz assim, você não está entendendo o que aconteceu com você. E quem te trouxe? Meus amigos que me trouxeram, nós paramos na metade do caminho, enfim. Ele veio de carro, morrendo de dor. Na mesma hora, eu coloquei ele no carro e levei-o para o hospital. Ele tomou um banho ainda, de teimoso. E aí, quando ele foi no meio do caminho, ele já foi morrendo de dor. Quando chegou lá, e vou ser bem rápida, assim, eu vou ter que abreviar, mas assim, ele passou pelos processos, fez os exames e ele ficava assim andando, porque ele não aguentava ficar nem sentado, nem em pé, tal. Demorou mais de 1h30. Até que eu entrei na sala e falei com o doutor, por favor, o meu marido precisa ser atendido. E veio outro médico para atendê-lo e o médico agora fez assim para ele, você está mexendo os pés? Você consegue mexer as mãos? Ele fez assim, Valdir, você sofreu uma lesão gravíssima, você vai sentar na cadeira de rodas e você vai ser internado agora. No que o médico falou isso, nós buscaram a cadeira de rodas e colocaram ele sentado. Acho que a pressão dele, eu não sei se pela notícia ou já ele estava com muita dor, ele começou a passar mal e ele ficou branco e pálido e na mesma hora levaram ele para internação. Aí colocaram ele na maca porque ele tinha que ficar estabilizado, não poderia se mexer mais. E o enfermeiro começou a falar assim para mim assim, olha, hoje a gente costuma não ter plantão, não ter neurologista, mas enfim... descobriram que tinha um neurologista. Depois ele fez assim, olha, não quero te deixar desanimada, mas quando os neuros só tem um, e quando eles estão lá em cima, eles não descem para ver o que está acontecendo aqui embaixo no plantão, você vai ter que esperar até segunda-feira. Passou-se 1h30, 2 horas no máximo, esse plantonista desceu, esse neurologista, um médico muito bom, internou o Valdir na hora, não deixou, falou que ele ia ter que passar por uma cirurgia, que ele não ia sair do hospital sem a cirurgia, e meu esposo não ficou muito convencido disso, e ficou ainda 3 dias internado, imóvel, na cama, comendo deitado, tomando banho na cama, porque ele não podia fazer nada. Ele não podia se levantar, porque a coluna dele, a lombar, né, foi a lombar, ela teve ela escorregou assim, né? Então, se ela terminasse de escorregar, ele não andaria mais, né? Ele teria lesões. Então, ele tinha que ficar ali. Bom, depois desse período, o Valdir, conversando com o médico, resolveu passar pela cirurgia. Irmãos,
Ele foi operado, ficou internado alguns dias ainda, veio para casa, ficou um mês, né? Naquele processo todo de recuperação. Mas eu quero te dizer que ele voltou a fazer todas as coisas que ele fazia. Lógico, talvez, eu acho que hoje ele ainda sente um pouco de dor. Ele fez questão de voltar, infelizmente, a voltar a andar de bicicleta. Ele continua fazendo todos os seus treinos, voltou a fazer tudo que ele fazia. E eu quero só estar te colocando aqui que Deus cuida dos seus. Deus, ele fala com a gente. Deus nos avisa das coisas. Nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo, porque Deus é aquele que nos guarda. Amém? Fique na paz do Senhor todos. Formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, oh Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, oh Senhor. Se eu vencer, Te adoro, se eu perder, te adoro, se eu subir, te adoro, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, oh Senhor.
Boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou trazer uma palavra para vocês, nesses últimos dias de pandemia, se Deus quiser, de isolamento pelo menos. Eu queria trazer a atenção de vocês nessa noite, e a minha também, para que a gente possa entender o que Deus espera de posicionamento da nossa parte. Muitas vezes nós, homens, nós mulheres, nós erramos com Deus simplesmente porque nós não entendemos o que Ele quer fazer, como Ele quer fazer e quando Ele quer fazer. Isso é essencial para a nossa vida como cristãos. A gente precisa entender o tempo inteiro o que Deus quer fazer, como Ele quer fazer, a forma que Ele quer nos usar e o tempo que a gente quer fazer, que Ele quer fazer. Nessa noite eu queria trazer a atenção de vocês para alguma coisa que tem queimado no meu coração durante toda essa quarentena, durante todo esse período de isolamento, que é construir algo verdadeiro. Construir um altar, um coração verdadeiro, um coração que chame a presença de Deus. E é uma coisa que é muito importante a gente ter em mente, de que nesse período que a gente está vivendo, a gente precisa colocar nossos esforços nisso, para que a hora que a gente sair daqui, a hora que a gente ir para o mundo afora, voltar para a nossa vida, entre aspas, normal, não sei se vai ser normal, mas que a gente possa carregar alguma coisa que a gente construiu nesse momento. Carregar aquilo que a gente construiu nesse período. Então eu queria contar uma história para vocês, ler uma história com vocês, que se encontra em 1 Reis 18, capítulo 18, versículo 30. E tudo bem? 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. O que eu queria, antes de começar a ler, é só dar uma contextualizada porque o texto é muito grande. Então, o que estava acontecendo nesse momento? O povo de Deus tinha se corrompido e tinha fugido dos caminhos de Deus e tinha começado a adorar um tal de Baal. E os profetas de Deus começaram a ser dispersos, começaram a ser mortos, enfim, só sobrou Elias, só um profeta. E ele, no meio dessa perseguição toda, ele vai de encontro àqueles que estavam perseguindo ele e marca um racha, marca um X1, marca uma prova real, para ver quem era o Deus verdadeiro. E o povo de telespectador, de espectador naquele momento. Então o que eles fazem? Eles vão para um monte chamado Monte Carmelo, ele contra 950 profetas de Baal, e eles vão para aquele monte, e a regra do jogo é a seguinte: os dois tinham que construir, os dois grupos, o Elias e os caras, tinham que construir um altar cada um, e fazer um sacrifício, mas não atear fogo. Porque o altar que recebesse fogo do céu, caindo do céu, aquele seria o altar do Deus verdadeiro. Então eles colocam essa regra de jogo e eles deixam os caras começarem, eles ficam lá o dia inteiro, a manhã inteira, tentando, se cortando e fazendo as orações deles, as preces deles, e nada acontece. E aí, partindo desse ponto, eu quero ler a partir do versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo se aproximou e Elias separou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Então era uma baita de uma valeta. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto com a lenha. Façam-no novamente, disse ele. E façam pela 3ª vez. Então o cara encharcou tudo. Ordenou e o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher as valetas. Eu vou parar por aqui, porque eu vou continuar depois na próxima parte, mas eu queria orar rapidinho. Deus, meu amigo, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelos meus amigos que estão assistindo aqui. Eu te agradeço, cara, por essa palavra, que ela é tão viva, tão eficaz e tão verdadeira. Ela vem de encontro ao nosso coração, ela veio de encontro ao meu. Eu oro que essa palavra possa ir de encontro ao coração dos que estão me ouvindo. Jesus, obrigado porque o Senhor é o cara, o Senhor vive hoje, sempre, eternamente. O Senhor faz uma obra completa em nós, que a gente possa entender isso e construir nosso altar, nossa vida aos teus pés todos os dias. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui nesse momento para 3 pontos principais, mas eu acho muito interessante o contexto. Como que Deus usa momentos caóticos
para levantar aqueles a quem ele o chama. Ou seja, eu fiz uma frase bonitinha para isso. Deus usa os piores contextos para levantar os melhores homens e mulheres de Deus. Nesse momento aqui que eles estavam vivendo, o contexto era totalmente caótico e Elias ele teve aquela visitação do Espírito Santo dentro dele para que ele confrontasse aqueles que o perseguiam e tivesse a ousadia de propor esse desafio. Nesses momentos de mais caos é que Deus gosta de provar nossa fé e de nos usar. Então que tenhamos sempre isso em mente, que a gente possa sempre estar abertos nos momentos difíceis, por exemplo agora, a essas situações em que Deus gosta de nos usar para que a glória dele seja manifesta. Então, primeiro ponto disso tudo que eu quero falar sobre construir algo verdadeiro com Deus. Primeira coisa está no versículo 30. Então, ele pediu para o povo se aproximar e ele reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Um dos direcionamentos de Deus para esse período é que a gente possa reparar o nosso altar que está em ruínas. E nosso altar, ele pode ser entendido de duas formas, duas vertentes. A primeira delas, a gente pode olhar para o altar como se fosse algo individual, o nosso coração, como se fosse um altar que está relacionado com a nossa existência, e que a gente possa, nesses tempos, reparar o nosso coração à medida de Cristo. Que a gente possa entender que na nossa mente a gente precisa todos os dias matar o nosso homem interior e construir dentro de nós o caráter aprovado por Cristo. É muito interessante como durante vários momentos da Bíblia, Deus trata da reconstrução do homem. E uma delas, que é minha favorita, é quando ele leva Jeremias à casa do oleiro, um cara que construía vasos, né, que ele fazia vasos, e ele fala para Jeremias, olha o que ele está fazendo. E Jeremias começa a observar, e o oleiro, o que ele fazia? Ele destruía um vaso que estava torto, ele desmontava todo ele, e ele reconstruía aquele vaso de acordo com a vontade. Deus vira para Jeremias e fala, cara, como eu queria fazer isso com Israel. Como eu queria fazer isso com o meu povo. E nesses momentos em que a gente está dentro de casa, que a gente parou de ir para a igreja de domingo, que a gente parou de encontrar nossos irmãos de domingo na igreja, que a gente parou de ir no culto de manhã e de noite, nesses momentos em que a gente está em casa sozinhos, ou com a nossa família, mas com tempo sozinhos, que a gente possa, junto com Deus, se dispor do nosso coração nas mãos de Deus, nas mãos do bom oleiro, para que ele possa desfazer a gente por completo, tudo aquilo que nos afasta dele, nos construir de volta, de uma forma que ele se agrade, de uma forma que esteja de acordo com a vontade dele. Essa é a primeira visão disso tudo. A segunda é, a gente precisa olhar para esse altar como um altar familiar, como a nossa família. Então a gente precisa reconstruir os nossos laços familiares nesses momentos. Eu acho muito interessante também Jó, quando a Bíblia fala que todos os dias não, mas periodicamente ele levantava, ele ia até o altar e ele sacrificava, ele colocava sacrifícios ali para pedir perdão pelos pecados dos seus filhos. O altar é algo familiar também. Então a gente precisa ter na nossa mente que esse período de reconstrução do altar não é somente de reconstrução individual, mas de reconstrução familiar. Que a gente possa entender que Deus, ele também, na verdade, principalmente, ele tem a família como seu primeiro ministério, como seu principal ministério, como sua principal vontade, é a construção de uma família segundo o coração de Deus, uma família que mostre para o mundo quem Deus é. Eu sinto muito forte nesse momento de orar por isso. A gente está vivendo tempos em que a gente se vê, ou escuta por aí, que as brigas, as contendas têm aumentado dentro de casa, mas na verdade elas não têm se aumentado, elas têm se revelado. Porque até então a gente se escondia atrás dos afazeres, atrás da rotina, mas agora a gente tem tempo de ficar um perto do outro e a gente não tem o que fazer, não tem como escapar dos conflitos. Então, agora os conflitos estão aparecendo, eu queria orar por isso, queria orar especificamente por um casal que está me assistindo agora, que vai me assistir amanhã, não sei, mas que tem brigado todas as semanas dessa quarentena tem tido brigas e brigas e brigas, eu queria orar por isso. Peço que você feche seus olhos onde você está, abra suas mãos, clame pela presença do Espírito Santo. Espírito Santo, a gente sabe que o Senhor vive em nós, e a gente sabe da tua obra,
eu te peço, Espírito Santo, a gente sabe que a família é um plano de Deus, a família está no coração de Deus, porque Deus é família e Ele quer que nós sejamos também. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar nos corações das pessoas que estão me ouvindo a restauração completa dos lares, que filhos possam se reacertar com os pais, que pais possam se reacertar com filhos, que casais possam se reacertar, e que tudo isso seja para a tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém. E o texto continua. Caramba. Segundo ponto, a consagração do altar que Elias fez. Está no versículo, vou ler a partir do 31. Depois ele apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras ele construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Às vezes a gente acaba focando só na reconstrução, só no voltar para Deus, voltar para a vontade de Deus, mas a gente acaba esquecendo de consagrar aquilo que a gente tem nas mãos de Deus, e isso acaba nos trazendo de volta para o processo de reconstrução. Às vezes a gente não permanece na vontade de Deus porque a gente não consagra os nossos caminhos a Ele, porque a gente não entrega nossos caminhos ao Senhor e tudo mais Ele fará, como diz a Bíblia. Às vezes a gente esquece de que Deus, Ele se importa com a gente por completo, com todas as nossas áreas, seja a área financeira, seja a área emocional, seja a área ministerial, Ele se importa com a gente e Ele deseja estar no controle de todas as coisas, não porque Ele é controlador, mas porque Ele é amoroso, porque a gente precisa confiar que Ele sabe o que é melhor pra gente, não nós. Cara, muito melhor do que a gente botar nosso esforço naquilo que nós fazemos é confiar completamente nas mãos de um Deus que criou todas as coisas e que nos ama. E eu te peço nessa noite que você possa entender isso, que você possa colocar e depositar toda a sua confiança, todo o seu caminho, todo o seu altar, seu coração, sua família nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Porque essa é a única forma de nós conseguirmos viver não somente a reconstrução, mas permanecermos na forma como Deus quer que nós permaneçamos. A terceira coisa que eu quero agora voltar para o texto e ler a parte que eu não li, mas eu queria falar um pouquinho agora no terceiro ponto sobre o fogo de Deus que desceu sobre o altar. A disputa era clara. 2 altares, o que recebesse o fogo de Deus seria o altar do Deus verdadeiro. E aí, a partir do versículo 36 aqui. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Sua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: ó, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Cara, esse altar não era um altar qualquer. Elias construiu um altar com 12 pedras para representar as 12 tribos de Israel. Os 12 firmamentos do altar eram as 12 tribos de Israel. E não contente com isso, ele pede para encherem 4 baldes de água e jogam uma vez sobre o altar. Daí ele fala: faz de novo. Jogam mais 4 baldes, vai fazendo a conta. E ele fala: faz de novo pela terceira vez e jogam mais 4. Quantos baldes deram? 12. A coincidência? Eu acho que não. Por quê? A simbologia disso tudo aqui é muito interessante, porque 12 tribos, para cada tribo, para cada pedaço do povo de Deus, existia um balde. Para cada pedaço do povo de Deus existia uma pequena imperfeição. Às vezes nós nos preocupamos muito com a nossa imperfeição, mas é muito interessante como a graça de Deus se manifesta, inclusive, nesse texto. Como a graça de Deus se manifesta na hora que Elias clama pelo fogo, o fogo vem e ele não somente vem, mas ele consome tudo, inclusive a água.
E onde eu quero chegar com isso, irmãos? Nós precisamos construir um altar verdadeiro que chame a presença de Deus, que chame o fogo de Deus, que o fogo de Deus nada mais é do que o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Como Joel profetizou no seu livro, ele dizia, nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, sobre todos nós. Então, nós precisamos construir um altar que tenha esse Espírito derramado sobre nós, porque até as nossas imperfeições são consumidas. Até aquilo que não nos impediria de ter o fogo em nós é consumido. E eu acho muito interessante também que na Bíblia, durante todas as vezes que a gente vê algo cinematográfico, algo sobrenatural acontecendo, alguém teve que tomar um passo de fé natural. Nesse caso, o que aconteceu? Não seria tão sobrenatural assim se o altar não estivesse encharcado. Se Elias não tivesse pedido para derrubar 12 baldes de água e encharcasse todo o altar para que depois o fogo caísse. Não seria tão sobrenatural assim um altar seco. Mas mesmo com o altar molhado, com lenha molhada, o fogo de Deus veio e consumiu tudo porque não dependia do altar, mas dependia do fogo. Então qual foi o passo natural de Elias? Foi simplesmente jogar água. Jogar algo natural. Para que o sobrenatural se manifestasse. Na nossa vida, isso não é diferente. Em vários momentos, Deus quer que a gente viva o sobrenatural, e nós também queremos viver o sobrenatural, mas nós não tomamos o passo natural para chegar nisso. Da mesma forma, por exemplo, Pedro, quando ele pisou fora do barco, quando ele pôs o primeiro pé dele fora do barco, ele, naquela passagem que Jesus chama ele para andar sobre as águas, se ele não tivesse tomado o passo natural de pisar fora do barco, sobre as águas, sobre o mar revolto, ele não teria vivido o sobrenatural que é andar sobre as águas. Irmãos, o que eu quero convocar vocês nessa noite é a construir um altar verdadeiro, e não somente construir algo verdadeiro, mas tomar um passo de fé, fazer o natural para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus e o fogo de Deus caindo sobre nós. Eu queria orar sobre isso nesse momento. Eu peço que você feche seus olhos, abra suas mãos. Se você nunca sentiu a presença do Espírito Santo como um fogo que te consome por dentro, como um fogo que de dentro para fora ele queima, eu peço que você feche seus olhos nesse momento e clame por isso. Se você nunca viveu isso, se você nunca sentiu o Espírito Santo vivendo dentro de você, eu peço que você feche os seus olhos e se concentre nas palavras que eu vou dizer e fique clamando pelo Espírito Santo, porque eu tenho certeza que ele vai te visitar nessa noite, nesse momento. Não porque eu estou falando, não porque eu estou pregando, mas porque é a vontade de Deus e a promessa de Deus que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Deus, contempla essas mãos abertas, esses corações abertos, contempla essas pessoas que estão ouvindo isso. Deus, por favor, cara, eu te peço que o teu Espírito seja derramado sobre essas pessoas, que elas possam conhecer o teu amor, que elas possam sentir o teu calor e o teu fogo queimando dentro delas e sobre elas, Deus. Eu te peço nesse momento, eu declaro sobre a vida das pessoas que estão me escutando a paz que excede a todo entendimento e o discernimento vindo diretamente do Espírito Santo, para que a gente possa entender e compreender o que o Senhor quer fazer, como o Senhor quer que a gente construa a nossa vida em Ti, como o Senhor quer que a gente construa o nosso altar em Ti. Essa é a minha oração específica nesse momento, Jesus, em Teu nome que eu oro. Amém. Então, amados, o que a gente precisa entender disso tudo? Construir algo verdadeiro é melhor do que tentar destruir o falso. Elias não pegou um pedaço de pau e começou a dar paulada no altar falso. Não, ele simplesmente desprendeu o tempo construindo o verdadeiro. Que a gente possa, nesses últimos dias de isolamento, eu creio que sejam os últimos, mas que a gente possa, durante toda a nossa vida, ter a mentalidade de que a gente precisa todos os dias construir e alimentar a chama de um altar verdadeiro. Construir um altar que chame a presença de Deus, o fogo que consome tudo, inclusive as nossas imperfeições. E que o Espírito Santo possa completar essa obra, completar essa mensagem, completar tudo que eu disse aqui nessa noite, no coração de cada um de vocês. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.